Olá, eu sou o Madison Barreto, cofundador da Libras Escrita. Este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo a esta aula onde você vai aprender mais sobre a memorização de sinais e, afinal de contas, por que nós esquecemos sinais da Libras. Veja bem, quando a gente está aprendendo Libras, existem várias formas de se aprender essa fantástica língua, que é a língua brasileira de sinais. Nós temos vários caminhos que nós devemos percorrer para finalmente sermos fluentes nessa língua. E uma das maiores necessidades quando a gente está adquirindo qualquer língua que seja é justamente a memorização de vocábulos, ou chamado também de aquisição de vocabulário. E existem várias possibilidades e vários desafios quando a gente fala sobre memorização de vocabulários da Libras ou memorização de sinais. Quando a gente está aprendendo Libras em um curso formal, geralmente os cursos colocam várias situações que podem nos ajudar ou podem nos atrapalhar no aprendizado da Libras. E é muito comum realmente os cursos de Libras utilizarem de várias situações, de várias estratégias que ao invés de nos ajudarem, nos distanciam do tal aprendizado da Libras que nós tanto precisamos. E um desses aspectos que fazem nos distanciar desse aprendizado é justamente a associação direta entre Libras e língua portuguesa. E como que isso geralmente acontece nos cursos de Libras? No curso de Libras, geralmente o professor surdo ou ouvinte, geralmente professores surdos, tem então slides com a apresentação ou um quadro branco e ele vai fazendo então sinal por sinal e vai te mostrando qual que é o significado daquela palavra ou daquele sinal na língua portuguesa. Então, por exemplo, ele faz esse sinal aqui e diz que significa casa. Só que esse sinal aqui não significa somente casa. Ele pode significar várias coisas em contextos diferentes ou, juntamente com outros sinais, ele pode se tornar um morfema, um radical, muitas vezes, ou um prefixo que, juntamente com outros sinais, podem dar outros sentidos. Como, por exemplo, esse outro sinal aqui. Ou até mesmo este. O primeiro significa farmácia, o segundo significa açougue, seria farmácia e açougue. Observe que é a mesma estrutura básica do primeiro sinal, que a gente fez anteriormente, esse sinal, mas que justamente por causa dessa segunda parte, que seria o sinal de remédio, medicamento, e o sinal de carne, pele e assim por diante, percebe que por causa dessas junções ele traz um novo significado. Então, a memorização dos sinais, quando ela é associada diretamente à língua portuguesa, ela pode trazer essas situações assim que nos atrapalham no nosso aprendizado da Libras, que é quando você torna uma língua visual gestual, como a Libras, dependente de outra língua, que é uma língua oral auditiva, no caso a língua portuguesa, você cria vínculos muito diretos e o fato de estar esses vínculos tão diretos, quando você precisa de lembrar os sinais, ao invés de você lembrar da Libras, você lembra do português. O segundo aspecto que faz nos distanciar do aprendizado da Libras real e o uso e memorização dos sinais está justamente relacionado ao pouco uso que nós temos de determinados sinais. Não faz sentido você ficar investindo muito tempo estudando sinais que são pouco utilizados na Libras. Vamos pensar, por exemplo, o sinal de rinoceronte. É um sinal pouquíssimo utilizado em contextos extremamente abstratos. Muitas vezes um contexto que você vai falar exatamente de um zoológico, de um animal que você viu. Ou seja, é um contexto abstrato no sentido de que é algo que não é tão palpável no nosso dia a dia, mas é algo concreto, algo real. Mas por não ser tão utilizado, você vai então ter dificuldade de memorizar. E quando você tem dificuldade de memorizar determinado sinal simplesmente porque ele é pouco utilizado, isso te leva a um ciclo vicioso. Por quê? O cérebro funciona como a estimulação, Você estimula e isso traz um retorno para você. Pense, por exemplo, naquela situação de você domesticar um animal, um cachorro, por exemplo. Você quer ensinar determinados valores ou determinadas atitudes para um cachorro. Você então condiciona ele e ele vai responder esse condicionamento. Por exemplo, você quer ensinar ele a ficar sentado. Você mostra para ele como é ficar sentado. Quando ele faz aquilo, você dá, por exemplo, um tipo de ração especial para ele. Todas as vezes que ele faz aquilo, você dá
a ração especial. Manda ele ficar sentado, quando ele senta, dá a ração especial. Isso cria um condicionamento no cérebro dele que faz com que ele responda sempre a esse estímulo. Você vai mandar ficar sentado, ele vai ficar sentado porque ele sabe que ele vai ganhar alguma coisa em troca. O cérebro humano funciona em alguns aspectos de maneira semelhante. Então, quando você memoriza algo e usa aquilo ali, o seu cérebro percebe que foi útil aquele aprendizado. E ele coloca novamente aquele aprendizado ali à sua disposição quando você precisa dele novamente. Então, quanto mais você usa um determinado sinal, mais você vai conseguir memorizar ele, mais você vai conseguir lembrar dele com facilidade. E aí está esse aspecto da memorização e do uso que você faz desses sinais que você está aprendendo. Então, uma boa prática, um treino que eu recomendo que você faça no seu dia a dia, e isso está muito associado com a minha história de vida, eu vou contar uma história, na verdade, sobre isso. Quando eu estava estudando Libras, eu tinha uma apostila de Libras, e sempre que eu pegava um ônibus para me deslocar para um lugar ou para outro, eu dentro do ônibus ficava ali sentado, às vezes até em pé eu já fiz isso. Eu pegava a apostila de Libras e ficava então treinando sinal por sinal. É uma possibilidade fantástica de treino para você, mas ela pode levar a algumas situações ruins. Por exemplo, você treinar o sinal de maneira errada, porque você está vendo ali, às vezes não está tão claro os desenhos, as ilustrações ou fotos daquele manual, daquela apostila, e você corre o risco de fazer o sinal errado. Se você sabe que o sinal é exatamente daquela maneira, essa é uma oportunidade boa de você treinar. Se você está em dúvida, pule o sinal, passe para o próximo sinal. E uma outra possibilidade de treino diário é, no seu dia a dia, tudo o que você vê ao seu redor, quer seja um ônibus, um prédio, uma pessoa, uma mulher, um homem, assim por diante, você vai então fazer aquele sinal naquele momento. E dessa maneira, então, você vai conseguir treinar, colocar em prática o seu aprendizado da Libras usando a Libras. Isso leva então a várias situações de aprendizado e de alavancagem de seu aprendizado da Libras, ok? Essa foi a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei aqui embaixo. Se você não gostou, clique em não gostei. E deixe também seu comentário abaixo dizendo quais têm sido as suas experiências com relação ao aprendizado da Libras, quais são as suas dúvidas ou dificuldades no aprendizado da Libras. Os seus comentários me incentivam a fazer mais vídeos. E um detalhe, no próximo vídeo nós vamos falar sobre o português sinalizado. Quais são os elementos que muitas vezes levam a gente a usar o português sinalizado no dia a dia, ou seja, sinalizar de uma maneira que não é a estrutura da língua de sinais, a gente vai falar sobre isso, e também como que a gente pode então corrigir essa aresta no nosso aprendizado da Libras e sinalizar fluentemente na Libras. Tchau, tchau. Eu sou o Madison Barreto, da Libras Escrita.